Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César do perfil Decas Web e junto com o Marcão do Castelo vamos falar da classificação do América para a próxima fase da Sul-Americana, a eliminação na Copa do Brasil, do próximo jogo da Série A e a entrevista da gestão do América no Sul-Década da semana passada. E quem vai comentar comigo todos esses assuntos é o Marcão do Castelo. E aí, Marcão? Fala, César. Decas Web, torcida do América Futebol Clube, estamos aqui de volta ainda um pouco rouco, desde terça-feira, tudo é mentira, né, galera, que a gente grava o programa, mas gritei bastante ali no Portão 6, estava com saudade do Portão 6, junto da moçada da Barra Una, de uma turma que não é tão jovem, mas semana aí de 50% de alegrias e o Pai de Santos erraram de novo, hein, Santos? Pelo amor de Deus. Não, da sua parte, eu acertei os últimos 3 jogos. O meu espírito não está muito legal, não está carregado demais. Mas vamos conversar aí, mandar um abraço para os nossos ouvintes. Tem muita coisa para a gente conversar. Vamos lá, César. Antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube e fazer o seu comentário ou sugestão de tema, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Acompanhe também os Santos Americanos, Marcão do Castelo e Decas Web no Instagram e Facebook e o Twitter do @SantosMericanos. Quem gosta de nos ouvir pelo Spotify, agora também pode deixar o seu comentário na plataforma e classificar os Santos Americanos com 5 estrelas. Isso vai permitir que o podcast seja recomendado a outros torcedores do América no YouTube e no Spotify. Para aqueles que desejarem ajudar com a manutenção do canal, o nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. Marcão, o América venceu o Colo-Colo por 5-1 na Sul-Americana, com o time mesclado, que também já havia vencido o Peñarol no Uruguai e o Milionários na Independência. Qual que é o segredo dos 11 homens que entraram em campo e jogaram tão diferente do considerado time titular? Boa pergunta. Até recebi algumas mensagens por WhatsApp comentando que o segredo poderia ser a questão financeira, vamos dizer assim, a premiação, para ser mais direto, né? Foram 3,5 milhões de reais, se não me falha a memória, né? Quase 4 milhões, que isso poderia motivar a turma que entrou mais do que outros que não têm rendido tanto assim. Também não duvido não, tá? Também não duvido que seja isso não. Que a partir do momento que você sai de uma competição da Copa do Brasil, que poderia gerar mais grana, o Campeonato Brasileiro, a grana venha depois, no final do campeonato, e a Sul-Americana, a passagem de uma etapa, de uma fase para outra, o dinheiro já cai na nossa conta, vamos dizer assim, na conta deles, principalmente. Na minha conta não cai nada, só cai boleto. Mas eu estava até pensando, já fazendo uma comparação em relação ao jogo da Copa do Brasil com o Corinthians, o que mudou, ou quais as peças que mudaram, e na verdade 5 jogadores foram mantidos do jogo do Colo-Colo para o jogo contra o Corinthians. Pazinato, Éder, o Nicolas, que entrou bem no iniciozinho do jogo, né? Por conta da lesão do Danilo Avelar contra o Corinthians, o Mastriani e o Lucas Cal. E o Lucas Cal também só jogou por conta do jogo contra o Flamengo no sábado, que ele está suspenso. Então, se você parar para pensar, foram 5 jogadores do jogo contra o Corinthians, que é o dito time titular. O time que jogou contra o Colo-Colo, até pelo sistema que o Mancini gostou de ressaltar na coletiva, e muitos dos comentaristas falaram durante a semana, da questão do Lucas Cal jogar como terceiro zagueiro e liberar ali o Rodriguinho. Aliás, que partida do Rodriguinho, mais uma. O que me impressiona, fazendo um adendo, pode ser que eu esqueça depois minha linha de raciocínio, como é que esses caras estavam sem jogar tanto tempo, ou não sendo aproveitados, a gente passando aquele sufoco. Rodriguinho, Breno, até o Mastriani, que tá há quanto tempo o Mastriani tá aí? E queimando a língua da gente, o cara não é mau jogador. E esses caras ficaram quanto tempo? O Martinez, o Ema. Martinez. Eu gosto de falar Martinez, eu sempre confundo. Vou chamar ele de Ema. Então, assim, vou falar uma coisa que eu já falei em outros episódios atrás. A torcida não é tão burra, apesar de não estar ali presente, convivendo no dia a dia do time, né? Tem coisas ali só no ambiente ali que a gente pode saber da motivação do jogador, da entrega. Pô, a gente tá jogando com o Felipe Azevedo, a gente tava jogando com o Boi Bandido. Tudo bem que o Boi Bandido tava até entregando alguns gols de pênalti, né? Coisa que tem que bater palma, porque tem jogador que não sabe bater pênalti, né, César? Acima do pênalti. Maidana. Então você vê que o Júlio tá aí,
Júlio entrou mais uma vez jogando bem. Você vê que essa meninada, será que precisava efetivamente tanto tempo para maturação? Pô, o que eu penso é o seguinte: o time considerado, entre aspas, o ornitorrinco, que eu até brinquei na última partida, que teria que ser o titular, com raríssimas exceções. A sorte que a gente teve que o Nicolas voltou bem com a contusão do Avelar, que era o nosso destaque, e a gente não sentiu tanto baque. Talvez seja a hora realmente, César, da mudança, para melhor. Que você falou da último episódio com o canhão de luz, né? Poderia ser uma luz divina, pode ser que seja, pode ser que esteja acontecendo agora, porque até contra o Corinthians, eu não vou me prender o jogo contra o Corinthians, o time jogou bem, foi extremamente competitivo, e vi o Luiz Alberto falando muito assim, o América tem jogado bem muitas partidas do Brasileirão e não merecia estar na lanterna do campeonato. Na verdade, César, eu não sei qual que é o segredo, mas tinham situações que estavam escancaradas para a torcida do América, que peças deveriam ser mudadas, esquema tático, você mesmo já falou, Bruno Valverde também do podcast Coração Verde e Branco, sempre falou, o pessoal do Resenha, do Coelho, e até o torcedor que não produz conteúdo já estava cansado de saber que alguma coisa estava errada. Não tinha segredo nenhum. Eu concordo com você, Marcão, mas antes de falar exatamente o que eu penso, dar uma informação, complementar a sua informação, a América garantiu $550 mil, 2,6 milhões, com a classificação para as oitavas da Sul-Americana. E se passar pelo Red Bull Bragantino, ele garantirá mais $600 mil. E segundo o levantamento aqui do Tempo Esportes, a América já conseguiu conquistar o total de 10,8 milhões de reais. É um bom dinheiro e que merece ser bem investido. Sobre o segredo, eu acho que é isso mesmo que você falou. Todo torcedor do América estava percebendo os erros do time, e ainda tem alguns, né? Não vai ser a vitória sobre o Colo-Colo 5-1, que a gente vai falar que o time está perfeito. Mas há muito tempo nós estamos questionando o Felipe Azevedo, durante muito tempo a gente questionou o Alê, durante muito tempo a gente questionou o Juninho, até o Cavicchioli, a partir de um determinado momento ele começou a ser questionado. Estamos questionando agora o Everaldo, questionamos o Aloysio de jogar 70 minutos todo jogo, sendo que não tem condição física para isso. Questionamos a zaga, né? E demorou muito tempo para o Mancini começar a corrigir. O Felipe Azevedo já tem alguns jogos que ele não entra em campo, muito menos como titular. O Marlon e o próprio Nicolas, em determinado momento, eles perderam a posição de titular na lateral esquerda. Estava entrando Danilo Avelar, que era a reserva dos dois. Na lateral direita, depois, quando viu que o Marcinho não estava dando conta, tirou o Marcinho, colocou o Marlon. O esquema tático, ele está percebendo que, para não levar gol, ele tem que inventar alguma coisa, né? 4-4-2, 3-5-2, né? 3-4-3, ele inventa alguns, né? Uma linha de 5. Depois do jogo contra o Colo-Colo, ele estava lá explicando, né? As variações táticas do time entre o primeiro e o segundo tempo. E a gente percebe também a diferença do time mesclado para o time chamado titular. No segundo tempo, quando faz as 5 substituições, você vê como é que o ritmo do time cai. Quando entraram na partida Everaldo, o Martínez, Benítez, o Maidana e o Marlon, né? O ritmo do time caiu. Aí pode até falar, mas caiu porque o time já estava vencendo, o jogo já estava praticamente, a vaga já estava praticamente conquistada, mas é porque o ritmo dos caras é diferente. Embora o América depois tenha feito 2 gols, a gente percebe que perdeu um pouco mais pelos que saíram do que os que entraram. Não, mas o Benítez fez uma jogadaça no gol do Mastriani. Fez, é verdade. O Martínez tem jogado muito bem, é verdade. Mas na terça-feira, eles não entraram tão bem quanto os que estavam em campo. O Mateuzinho cansou, o Varanda cansou. Mas isso, inclusive, tem sido uma tônica do América, a irregularidade, a gente já comentou isso aqui, tem jogo que o Varanda, a gente já criticou o Varanda aqui, inclusive no último episódio, eu critiquei bastante, né? O Varanda devia ser apresentado aos demais jogadores do América, e contra o Colo-Colo, embora ele tenha dado um chute tudo torto, por fominhagem, isso ainda no primeiro tempo, ele já jogou mais próximo dos outros jogadores, já tocou mais a bola, já criou situações. O Mateuzinho, que a gente também criticou, voltou pessoalmente. O Mateuzinho a gente está criticando desde que ele voltou daquele treino da Crencha com o Mari com o Neymar. Isso deve ter uns 10 anos que a gente está criticando o Mateuzinho. O Matheus fez até um bom campeonato mineiro. Eu lembro que a gente criticou no jogo contra o Código de Barras, que nas 2 partidas que ele participou, nas 2 ou 3, não sei, ele jogou muito mal, abaixo da crítica.
mas fez um partidaço contra o Colo-Colo. O Mastriani, né, que eu tanto critiquei aí, que ele seria o tradutor oficial nas viagens da América. Pô, o Mastriani agora tá enfiando gol direto. É o vice-artilheiro da Sul-Americana. E olha que ele não jogou todas as partidas. Rodriguinho, né, que você comentou, há muito tempo eu tô cobrando o Rodriguinho. Falei, por que o Rodriguinho não tá nesse time? Né? Entrou jogando como lateral direito, na marcação fraco. Mas você vê os cruzamentos que ele fez pro Mastriani. O Mastriani, na terça-feira, podia ter feito pelo menos uns 2 gols, né? Fora o gol do Mateuzinho, que ele, o primeiro chute dele acertou na trave, depois ele teve 2 vezes frente a frente com o goleiro. Pode reparar que a maioria das jogadas foram criadas pelo Rodriguinho. Então, o aproveitamento desses caras, o Júlio, como você disse, o Breno, o Rodriguinho, o próprio Varanda, que estava encostado no time sub-20, se não me engano, e outros tantos, essa mudança de mentalidade do Mancini, é que para mim tem sido o segredo e a vontade, né, Marcão? Porque esses caras, como estavam na reserva, é a chance que eles tiveram para mostrar o futebol deles e para a torcida começar a questionar. Porque a gente viu aí, por exemplo, o Everaldo entrando aí no segundo tempo contra o Colo-Colo, o cara jogou aquela porcaria de sempre. E porque o cara sabe que todo jogo ele vai entrar. Aquele jogador que tem aquela chance, né? Ele quer demonstrar o futebol, ele quer um lugar no time, ele quer mostrar para a torcida, ele quer impressionar e pressionar o técnico, né, em campo, mostrando que é um bom futebol. Porque o Breno, ninguém conhecia o Breno, e na hora que o Breno começou a jogar, todo mundo começou a pedir o Breno no time. A mesma coisa com o Matheus Henrique, agora com o Júlio, com o Rodriguinho e outros. Né? O próprio Mastriani, que, como você disse, quanto tempo que o Mastriani está na América? Ele tem 1 ano. E torcedor corneteiro como eu, ainda criticando o cara. Né? Quer dizer, agora o cara teve uma sequência de jogos, encontrou uma forma de jogar, né? Já deu para perceber que bola cruzada na área é com o homem, não gosta de ficar jogando bola, vindo lá de trás, tocando, contra-ataque e tal, já não é a tanta dele. Então, acho que toda essa somatória de fatores aí que formam esse chamado segredo do time mesclado, Marcão. Talvez o segredo principal seja o Mancini não inventar. Também. Ele não inventar, cara. É fazer o beabá de escolher os melhores jogadores no momento e sem aquela situação do Gratidão Futebol Clube, que passa inclusive pela gestão da América, né? Nós vamos comentar isso sobre a entrevista do Salum no Soldeca, né? De que renovou o contrato com o Wellington Paulista, porque ele pediu, e ele é um jogador bom para o grupo, e reduziu em 50%. Você não está rendendo, então isso a gente vai conversar depois. Mas a situação é não inventar, o segredo é não inventar, colocar quem está bem fisicamente, quem tem produzido mais, quem tem performado mais e preservar, como ele fez, em algum momento, os jogadores que estavam jogando mal. Isso demorou. Ele insistiu no erro várias vezes. Quantas partidas colocou o Cavicchioli ele jogando mal? Quantas ele insistiu o Juninho mal e Ale mal jogando juntos? Então o segredo, ao meu ver, nem passa pelos 11 de um jogo para o 11 do outro. É não inventar. E aí, quem é o rei da invenção é o senhor Everaldo. Aquilo ali, parece que alguns jogadores evoluíram e ele parou no tempo. Perdeu o queixo. Vou reforçar a campanha, vamos reimplantar o queixo do Everaldo, porque todo jogo do Everaldo, César, eu lembro de você, que é a jogada clássica, que ele vem pro lado direito, vem cortando pro meio, vem pro meio, aí ele perde a bola. Aí perde a bola e fica lá, caído no chão, fazendo aquele drama. E arma o contra-ataque, né? Contra o Corinthians ele fez que logo depois que ele fez essa lambança, o Mancini tirou ele e colocou o Benítez. Então toda hora a gente tem que fazer um comparativo do jogo contra o Corinthians, sem entrar no detalhe, como eu gosto de dizer, mas é porque foram peças diferentes e houve uma evolução de um jogo para o outro. Então o senhor Everaldo é um que eu não vejo em nenhum momento ele evoluindo. Vários jogadores têm evoluído, até quando sai da esquerda e vai para a direita, o Marlon tomou bola nas costas, muitos gols contra o Corinthians passou por ali, mas ele evoluiu. O senhor Everaldo não, César. O Everaldo está evoluindo a raiva que ele faz na gente. Cada jogo só vai aumentando, é impressionante. E acho que está com os dias contados, né? Porque o Pedrinho chegou bem. Outra coisa aqui que eu pessoalmente comentei, que estava muito preocupado pela parada, né? Sem jogos aí do Pedrinho, desde fevereiro ou março sem jogar. O Pedrinho voltou a jogar exatamente como quando ele saiu da América, né? Talvez não esteja suportando o mesmo tempo de jogo ainda, mas jogou liso, jogou uma partida muito boa contra o Corinthians, deu um trabalhão danado no Fagner, né? E cansou, né? O Paulinho Boy, que é um cara que eu já não gosto tanto,
Depois do jogo contra o Corinthians, na cobrança do pênalti, passei a gostar menos ainda. A primeira passagem dele, acho que não foi tão representativa assim para trazê-lo de volta. Não se esforçou muito para ficar na América na época e cobrou pessimamente. Um jogo decisivo, o cara chega totalmente descomprometido, faz uma cobrança bizonha. Então, tem o Mateuzinho, né? Depois dele jogou do Colo-Colo, ele torna-se uma opção para as extremas, né? Então, o Everaldo que fique esperto aí, que embora ele tenha contrato agora, se não me engano, até final de 2025, ele pelo menos pode comer um bom banco, como comer um banco. O Juninho, que ficou alguns jogos fora, quando voltou melhor. O Ale também, que ficou várias partidas sem jogar. Contra o Colo-Colo, fez uma partida muito boa. O Felipe Azevedo também está no banco. Pode ser que, voltando aí, depois dessa parada longa aí sem jogar, talvez volte com mais fome de bola, com mais disposição. Então, o Everaldo, para mim, é o próximo a ser encostado, porque está jogando bulufas, como diria o meu avô. Mas, Marcão, no final de semana passado, nós tivemos aí a eliminação do América na Copa do Brasil, e como você já adiantou, uma partida que o América jogou bem, assim como jogou contra o Colo-Colo, adversários níveis diferentes. O time do América também estava diferente, formação, tática e nomes de jogadores. E foi uma partida que destoou para mim, né? Além das cobranças ridículas do Marcinho e do Boyer, foi justamente o Marlon, né? Que a gente tem elogiado muito aqui. Ele praticamente teve participação nos 3 gols que o América levou, acabou sendo substituído. E vamos ter nas próximas partidas o Daniel Borges, né, para evitar essa improvisação na lateral direita. Comentamos aí sobre o Rodriguinho, que foi muito bem contra o Colo-Colo. Não acredito que o Mancini vai utilizá-lo mais nessa função no time titular, deve ser só realmente na Sul-Americana, mas a impressão que o time deixou, e eu vi em vários canais, várias emissoras aí, inclusive de São Paulo, né? Muitos elogios ao time do América, ao jogo que o América fez, todo mundo questionando por que esse time não joga da mesma forma na Série A, e fica aquela expectativa de qual que vai ser a reação do América no sentido de, após uma goleada contra um time sul-americano, na Série A, precisando vencer na última colocação contra o Flamengo. Quais são as chances do América jogando no Rio, no Maracanã, depois desse resultado de terça-feira? Você está perguntando para mim qual a chance do América, ou o comportamento do América contra o Flamengo? Da mesma forma que vem jogando. O América, eu estava vendo um dado do SofaScore Brasil, que o América é o time da Série A com o maior percentual de jogos fazendo gols na temporada de 2023. Foram 42 jogos, 37 jogos fazendo gols, uma média aí de 88, média não, percentual de 88,1% dos jogos fazendo gols, uma média de 1,67 por jogo. O que isso quer dizer? Que o América faz gol, porque o América ele não muda a maneira de jogar, né? Vou reforçar de novo o Luiz Roberto falando que o América é um time, e até o Caio Ribeiro e o Ricardinho falando que o América tem um modelo de jogo que ele não se intimida, mesmo jogando fora de casa, ele vai para cima. O time adversário não imagina que o América vai vir para cima, e ele vai para cima. O grande desafio é a defesa, é acertar a defesa e não levar gols idiotas no início do jogo. Parece que o time perde a concentração quando ele consegue empatar o jogo no primeiro tempo. Há uma desconcentração no retorno e o esquema tático que estava definido, ele cai para água abaixo. Então, contra o Flamengo, se o time manter essa atitude de não se intimidar com o adversário, independente de qual seja, da grandeza do Flamengo ou da grandeza do Colo-Colo, que seja. Aliás, recomendo vocês verem aí na internet a reação dos jornalistas chilenos. Ficaram assim malucos. O que eu quero dizer é o seguinte: o desafio do América, não só contra o Flamengo, mas contra outros jogos, é acertar esse sistema defensivo. Eu torço que o Mancini esteja, a gente tem falado muito de luz, de estar iluminado, e falando de segredo, que ele nos surpreenda positivamente. Pena que o Cal não vai poder jogar, porque esse esquema de 3 zagueiros funcionou bem, mas a gente vê que colocando o Rodriguinho ali na meiuca, com o Breno, com o Ema, não sei se o Benítez consegue jogar e começar jogando, mas o sistema defensivo fica um pouco mais sólido, né? E aquilo, como o Avelar machucou,
o Nicolas tem entrado, o Nicolas também, ele não é um jogador que fica tão preso na defesa, ele sobe bem, né? Então, assim, eu tô otimista. Vejo que o jogo na Copa do Brasil e essa goleada contra o Colo-Colo, aquele termo que eu adoro também, a nível Brasil, a imprensa acompanhou o jogo do América e o que no início do campeonato, até pouco tempo atrás, era o saco de pancadas, que era perigoso, né? Que a gente perde o respeito, quer dizer, os rivais ou os times adversários perdem o respeito com a gente, agora eles vão ficar mais espertos, porque a chave virou. E tem um cara que, quando entra, César, ele é diferenciado. Eu vi muita gente, para não me alongar muito, falando assim, como é que o Benítez até hoje não tá jogando fora do país? Porque o cara é craque. Porque o cara machuca demais. Porque eu tenho certeza que se ele não machucasse tanto, ele já estaria fora há muito tempo. Porque ele é diferente, César. Diferente, bom jogador, trata bem a bola, e quando coloca ali na meiuca, e o Mastriani que você comentou, até manda um abraço pro Rolon, que é fã do Mastriani. Você vai achar que o Mastriani não tá jogando, né? De repente ele faz o gol, caiu no pé dele, ele não perde o gol. Se perder, é mínimo. Como outros atacantes nossos, que quantas vezes nós vimos a bola cair no pé do sujeito, ele chuta pra lua. Aliás, lembrei do Marcinho aqui agora. Agora, tem o Pedrinho, que mostrou-se extremamente perigoso, com atitude, vai pra cima, rápido, chuta bem, não tem medo. E o Boia, é o que você falou, muito se criou sobre o Boia, pela passagem que ele teve pelo América recentemente, cara, mas eu não acho o Boia também, assim, vai agregar mais do que Everaldo, que Azevedo, que já é uma grande ponto para nós, que a gente estava reclamando muito das beiradas de campo. Mas também não é esse fenômeno também não. Mas o que vai melhorar vai, César. Pelo menos é mais uma opção. Sobre o Mastriani e o Benítez, você até lembrou bem, né? Porque contra o Corinthians, no segundo tempo, o Mastriani estava sumido do jogo. Em determinado momento, cadê o Mastriani? Será que o Mastriani saiu, esqueceu de avisar que ele foi substituído? Aí entrou o Benítez e achou o Mastriani assim, dentro da área sozinho. Evidentemente que o Mastriani ele se movimentou bem dentro da área, e isso ficou provado no jogo contra o Colo-Colo. Se a gente reparar os gols, né? Às vezes ele está sendo acompanhado por um zagueiro, ele finge que vai para um lado, vai para o outro, se antecipa. Realmente ele mostrou um oportunismo muito grande. E uma coisa que estava faltando ao América já há alguns jogos, se não a temporada toda, é a finalização rápida. O América às vezes estava exagerando na demora para chutar a gol, né? Às vezes toca de um para outro, do outro para um, volta, cruza, vem de novo, vai para o meio de campo. E o Mastriani cai no pé dele, ele chuta. Ele não quer saber se é com o pé direito, esquerdo, cabeça e tal. O que for, ele quer é chutar gol. E esses gols que ele tem feito nas últimas partidas, e talvez até a falta de uma sombra, né? Não ter o Luiz, aquela preocupação, a Luiz vai entrar, eu vou entrar só no segundo tempo. Agora a negociação, né? A dispensa aí do Henrique Almeida, o Mikael eternamente no departamento médico. Eu acho que ele ganhou aquela confiança que ele vai jogar sempre, porque o Wellington Paulista aguenta 30 minutos e o Renato Marques, né? Nessa última partida ele ficou no banco, mas era do time dos mesclados, né? Então eu acho que o Mastriani está adquirindo a confiança e já demonstrou que Mastriani e Benítez, os dois estão se entendendo. Foram 2 jogos, 2 gols com passe do Benítez e do Mastriani, demonstrando que o Benítez é um cara muito inteligente, não tem condição física, é muito inteligente, e o Mastriani é um oportunista. Estava faltando talvez um cara como o Benítez, ou cruzamentos igual o Rodriguinho fez várias vezes contra o Colo-Colo, achar o lugar que o Mastriani gosta de ficar, demonstrando que é um artilheiro, ou pode ser o artilheiro que a gente estava precisando há tanto tempo aí, e desde o tempo do Rodolfo, viu, Marcão? Deus me livre. Bater na madeira aqui. Você falou aí de luz, nós falamos tanto semana passada, luz, canhão de luz, etc. Na entrevista de terça-feira, o Mancini gostou muito de usar o termo energia. E curioso, César, porque eu tenho adotado também esse termo de energia também. Várias pessoas, eu acredito muito em energia, tanto energia boa como energia ruim, né? Porque muito se falou também, não quero entrar nessa discussão de energia de quem perder pênalti, né? Da entrevista que a gente comentou agora, que é uma energia esquisita também e tal, mas eu acredito muito em energia, e energia vem com confiança, vai gerando confiança, a gente já falou isso também, é o que você falou certa vez aqui, tem hora que se a gente colocar
os episódios, nós editar, parece que a gente tá falando a mesma coisa. Por isso que não tem segredo. Se você perguntar hoje qual que é o time titular que a torcida do América quer, não tem muito segredo não, César. A gente já tem os 11. Se não tiver os 11, a gente tem os 9. Só basta o Mancini não inventar, né? Talvez se você mudar o esquema tático, algumas peças ou um número maior de peças tenham que ser mudadas. Mas está muito claro, não tem segredo para ninguém quem são, pelo menos, os 9 titulares do América. No gol não tem dúvida. Alguém tem dúvida que o Pazinato tem que ser o goleiro titular? Ninguém tem. Alguém tem dúvida que o Ema tem que ser titular? Ninguém tem. Mastriani tem alguma dúvida? A gente pode falar, tem dúvida do Benítez ser titular? Algumas pessoas falam assim, puxa, eu prefiro colocar o Benítez logo de cara e substituir, porque ele rende tanto, ele produz tanto. E tem gente que prefere colocar no segundo tempo. Mas que ele é um jogador indispensável, o Júlio, ao meu ver, César, pode colocar no comentário aí, galera. Vocês acham que o Júlio já não merece ser titular, efetivamente considerado como titular nesse time? O nosso amigo Éder e o nosso amigo Maidana tem que ser titulares absolutos? Ao meu ver, não. Aliás, ao meu ver, se o Avelar não tivesse machucado, o Avelar tinha que fazer dupla com o Júlio. E pelo que o Nicolas... Agora eu sei que eu vou ser contestado, mas pelo que o Nicolas jogou as 3 últimas partidas, o Nicolas tem que ser titular. Então, assim, a gente vai comentar 2 nomes ou 3 nomes. O resto é isso. Agora, tem gente falando no Twitter, respeito. Pra quem criticou, for hater do Ale e do Mateuzinho, agora tá tendo que aguentar. Pera aí, galera. Pega o número de jogos que o Mateuzinho jogou e o número de jogos que o Ale jogou e o que eles produziram. E pega o número do Mastriani e pega o número do Benítez e compara. Calma. Tô feliz pra caramba que o Pequeno Príncipe jogou bem, que o Homem do Terno jogou bem, mas calma. A gente tá falando de regularidade. Se manter essa regularidade, maravilha. Mas não é o que acontece normalmente. Coloca no comentário aí, galera. Qual que é o time titular para vocês pro jogo contra o Flamengo ou para os próximos jogos, independente de ser contra o time da linguiça lá de Bragança, como os próximos jogos do Brasileirão? O Nicolas é um daqueles que foi para reciclagem, né, Marcão? Que a gente citou aí, Ale, Juninho, Felipe Azevedo, Cavicchioli. Alguns já saíram da reciclagem, outros permanecem. O Nicolas era o terceiro reserva. O Avelar estava o primeiro lateral esquerdo, o Marlon de segundo. Olha o nível, por isso que olha o nível de carência nosso de laterais. Que o Marlon, o nosso amigo joguei, o Marcinho começou a jogar tão mal na lateral direita que teve que improvisar o Marlon na lateral direita. Então, o desafio são as laterais e a zaga ali. Do meio para frente, agora a gente está bem abastecido, César. Varanda, Pedrinho, Boia, o Everaldo como terceiro reserva, o Azevedo como quarto reserva, Mastriani, Boi Bandido, segundo ou terceiro reserva, tem o Renato Marques, ali a gente tá bem. Tem o Benítez na meiuca, agora a defesa ali, o miolo de zaga. E as laterais, aí a gente tá tendo que improvisar o Rodriguinho de lateral direito, o Marlon de lateral direito, o Avelar, que não é improviso, porque ele jogou muito tempo como lateral esquerdo, mas ele não tem aquela velocidade de recomposição, a gente sabe como é que ele corre, Robocop. Mas era o nosso destaque, até por conta da liderança dentro do campo e gol de cabeça. Me alonguei aqui na conversa. Pois é, então eu estava falando que o Nicolas, né, é um desses que passou pela reciclagem e quando voltou melhor. Então, igual o exemplo que você deu do Alê, né, que realmente também vi outras pessoas no Twitter elogiando e criticando que os criticaram o Alê, cada jogo é uma história, né? A gente já viu vários jogos aí, a gente já falou isso agora no início do episódio, né? Talvez o grande problema do América é essa irregularidade do time ou dos jogadores ao longo de todo o ano. Elogiamos hoje o Mateuzinho, o Varanda, o Rodriguinho, o Mastriani, já praticamente quase com o time todo, né, de terça-feira. Aí você vai com uma expectativa de no jogo seguinte o time jogar bem, ele não joga metade do futebol que jogou na partida anterior. Então esse tem sido o problema da América, né? E sobre todas essas opções que você comentou, no episódio 29, olha quanto tempo tem isso, né? A gente fez um episódio chamado As Cartas da Manga de Mancini, né? As cartas da manga que o Mancini tem, alguma coisa assim. E a gente citou exatamente isso que você falou, a quantidade de jogadores que a América tem, e alguns estão se provando mais úteis agora do que naquela época a gente comentou, porque naquele momento, o Martínez estava sendo pouquíssimo usado. O Mastriani também. Estava chegando naquele momento, acho que o Mikael. E de lá para cá, surgiram aí Júlio, Breno, Renato Marques, redescobriram o Rodriguinho, né? Vieram agora esses reforços, né? Embora poucos e ainda insuficientes para tudo que a gente espera
que o América contrate, mas vai vir aí Pedrinho, Paulinho Boy, Daniel Borges. Então, hoje, o Mancini passa a ter uma série de jogadores que, se jogaram o que jogaram contra o Corinthians e o que jogaram contra o Colo-Colo, talvez não contra o Flamengo, talvez não contra o Palmeiras, embora não seja impossível, mas existe uma grande possibilidade, se mantiver esse ritmo, esse futebol, do América se recuperar nas partidas seguintes. Até porque vai enfrentar daqui a pouquinho mais algumas partidas aí, o Vasco, Bahia, Goiás, ainda nesse turno. Então as possibilidades do América pontuar, jogando o futebol que jogou, contra Corinthians e Colo-Colo, é muito grande. E até resgatando o que a gente estava falando aí de energia. A energia do time estava ruim, a energia do clube com a torcida também estava ruim. Tanto que o nosso amigo Mancini comentou isso nessa coletiva que você assistiu, que é sem cabimento, não foi esse termo que ele usou, mas que a torcida fica chateada com o time quando não produz, quando não tem os resultados. Mas a energia não caiu, não foi só por conta disso, né, César? É a relação clube, a gente vai tocar mais para frente no assunto, mas a energia estava muito ruim e não está restaurada ainda não. Obviamente, quando os resultados vêm, a posição na tabela vem melhorando, quando há uma classificação de um torneio intercontinental, a energia melhora, óbvio, mas a energia não está restaurada totalmente. É uma relação, ao meu ver, apesar de ser uma relação de amor com o clube, é uma relação de confiança. E quando essa confiança, não vou falar que se perde, mas ela fica estremecida, para ser restaurada, é muito mais que vitória. Muito mais do que eles fazem dentro do campo. É muito mais que o clube tem que fazer em relação à torcida. Eu estou falando muito de respeito à torcida do América. E no jogo contra o Colo-Colo foram mais de 4 mil o público pagante, cantando o tempo todo. Tinha os torcedores lá do Colo-Colo torcendo pro time deles, mas eu estava ali na Barra 1, o pessoal cantando o primeiro e último minuto, o pessoal lá da Seita Verde, o pessoal, as meninas do Batom, a Vacoelhada, Bafo, Camisa 12, todo mundo numa energia boa, mas parte do clube, não só do time dentro de campo, restaurar essa energia. Mas, Marcão, vamos então falar agora sobre a entrevista que a diretoria do América deu semana passada no Soldeca, com as presenças do presidente da SAF, Marcos Salum, e do Euler. E essa entrevista tem muito a ver com coisas que aconteceram antes dessa entrevista, que aconteceram depois dela, e a gente vai listar aqui uma série de fatos que, para mim, assim, mostra uma certa mudança de postura do América, talvez por um reconhecimento de todos os erros que eles cometeram ao longo do ano. A própria entrevista do Salão do Euler no Soldeca, eles chegaram a reconhecer os erros que cometeram, embora assim com muito constrangimento até reconhecer que o grupo foi mal montado, né? Justifica às vezes com alguns azares, né, de jogador machucado, de jogadores que não puderam jogar, cartão e tal, mas na verdade é que as escolhas foram erradas, é lógico, não foram propositais, algumas a gente, como torcedor, a gente já imaginava que não daria certo, e foi só o América vencer, foi só o América ter começado a mudar sua postura, que a reação da torcida veio, inclusive, como você disse aí no jogo contra o Colo-Colo, né? Quer dizer, quando todo mundo está torcendo para o mesmo lado, as coisas ficam mais fáceis. Coincidentemente, na quarta-feira, a gente já viu aí o Fred Cascardo dando entrevista para o Tempo Esportes, já teve a entrevista do Salum para 98, a gente já viu o Maidana indo próximo à torcida para dar camisa, jogadores batendo palmo no meio de campo, quer dizer, tudo aquilo que o América não estava... teve o membro da comissão técnica que agrediu um torcedor da América, veio a público se desculpar depois de um mês. Então, tudo isso são mudanças de atitude que eu quero acreditar que é um reconhecimento da direção do América, do grupo do América, dos erros que eles cometeram, mesmo a torcida continuando apoiando, porque a torcida apoia gritando, cantando, quando está vencendo. Quando o time não está rendendo aquilo que ela espera e ela sabe que o time tem condição, ela critica. E isso a gente faz com o filho da gente. Quando seu filho faz alguma coisa errada, você critica, bota de castigo, você chama atenção. Agora, quando ele faz as coisas certas, você elogia, você dá presente, dá parabéns, o que for. Então, a relação
da torcida com o clube é isso. Vai dizer que nós deixamos de ser americanos ou passamos a ser menos americanos porque o time perdeu e estava em má fase. Não. Agora, isso não nos impede de criticar os erros que a gente está vendo. Foi a entrevista talvez mais decepcionante que eu já vi do América nos últimos anos e também a mais constrangedora, porque pela primeira vez eu acho que o América não tinha justificativa, porque tinha dinheiro em caixa, tinha 3 torneios para disputar com prêmios valiosos, tinha uma estrutura, tinha um time do ano passado que era só reforçar pontualmente, não da forma que foi feito, e foi uma sucessão de erros que culminou com essa agressão do membro da comissão técnica, que culminou com os jogadores não comemorando gols com a torcida, que culminou com uma série de erros com a torcida adversária em cima da torcida do América na Independência. Então, assim, é hora, a melhor forma de selar, né, o reencontro da torcida com o clube, com os jogadores, com o time, é essa. É pedir desculpa, é reconhecer erro, é consertar o que fez de errado, né? Contratou mal, contrata outro para o lugar daquele que foi contratado errado. É o trocar o esquema tático. Então, essas atitudes é que vão trazer de volta o torcedor a campo, vai trazer de volta a confiança no torcedor e vai haver essa junção, essa combinação de energia. Nós estamos falando tanto de torcida com o time, Marcão. Data vênia, nobre colega César, você falou tudo. Vou passar minhas impressões sobre a entrevista, mas o que eu, pelo menos da minha parte, nos últimos meses, ou o último mês, eu já disse também isso, o sentimento que eu tive é de não pertencer, o sentimento de pertencer ao clube foi para água abaixo. Eu não me sentia mais fazendo parte do clube. No América Futebol Clube é uma cultura de clube, onde as pessoas estão juntas com o mesmo objetivo de fazer o clube crescer, de debater, de evoluir, de criticar, ouvir as críticas, pensamentos diferentes. E o sentimento que eu tive depois de todos os acontecidos, inclusive a cereja, não vou falar nem que é cereja do bolo, né? É uma coisa horrível do bolo que eu poderia colocar em cima do bolo, foi a agressão do profissional, que depois de um mês ele deu uma declaração. E aí muita gente falando assim, tem que desculpar, eu como bom cristão que sou, quem nunca errou, eu posso até perdoar o dito cujo. Eu até perdoaria, mas a gestão da América eu não posso perdoar. Eu não posso perdoar pela punição que é pequena em relação ao ato em si. Posso perdoar o preparador físico, mas a punição que o América deu eu não posso perdoar. E esse erro, como eu disse anteriormente, era o que faltava para as lambanças que eles fizeram. Então, a entrevista em si, que eu tenho que parabenizar o Soldeca pela entrevista, não me surpreendeu em absolutamente nada. O vitimismo, esse discurso de vitimismo para mim é o pior que tem, né? Do que já foi feito. Talvez a única coisa que eu posso chegar e falar assim, puxa, houve uma evolução, é ver que fizeram a coisa errada. Que é a onipotência, que é a prepotência, que sabe tudo de futebol, a gente erra. Então, ter assumido o erro, para mim, foi o único ponto positivo ou que me surpreendeu. Também se chegasse e falasse que deu tudo certo, aí ia ser uma cara de pau danado. Tomara que tenham aprendido a lição, que assim como você, eu tenho minha desconfiança, como bom mineiro que sou, que tenham aprendido. Há uma necessidade de renovação, há uma necessidade de debate, ouvir pessoas com pensamentos diferentes. Isso é mentalidade vencedora. É você, além de assumir o erro, ouvir outras opiniões e, mais do que ouvir outras opiniões, aceitá-las para serem implementadas. Questão de SAF, que tem proposta, que bababá, nhenhenhé. César, foi o que eu falei essa semana, 2 ou 3 semanas, me engana que eu gosto. Ou, tô cansado de ser enganado. Você falou do time e ganhou 2, tomara e vou torcer para que dê tudo certo. Agora, eu já estou vacinado. Queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal no YouTube, curtiram, interagiram conosco e compartilharam o podcast pelas redes sociais. Um abraço especial para aqueles que deixaram comentários no YouTube e no Spotify. Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Antônio Xavier, Carlos Eduardo Rocha, Diego Henrique, Fátima Papini, Fernando Jesus, Humbertão 321, João Marcílio, José Alves Aguiar, Lucas Lopes, Lúcio Melo, Márcio Mansur, Renato Pena, Roberto Lopes de Oliveira Neto e Wilton Corrêa. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção do canal,
através de Pix de qualquer valor para podcastsantosamericanos@gmail.com da Caixa Econômica Federal. E para finalizar o episódio, temos na discoteca mais uma música que tem o América como tema, mas que infelizmente não conseguimos identificar o nome e o intérprete dela. Se você sabe quem canta, não deixe de nos encaminhar para que possamos informar na semana que vem. E se dispõe de alguma outra música homenageando o Coelhão, nos encaminhe pelo e-mail do podcast para que ela seja tocada em um próximo episódio. Por hoje é só. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraços e Marcão, até a semana que vem. Até semana que vem, César, torcedor, se inscreva no canal. Se inscreva no canal aí. Se ouviu o podcast todo e não se inscreveu. Aquele abraço. Ao ver balançar as redes dos rivais, a América és o clube mais querido, mais valente e aguerrido de Minas Gerais. A América tens a tradição de glórias, de conquistas e vitórias, tens meu coração. América, grande verde que me encanta, e eu não vou poupar garganta, vou gritar até as tantas, és o grande campeão. Pode até chover que pra te ver eu vou feliz, se é pra torcer por ti eu vou e peço bis. América, o teu nome é continente, gente, meu coelho é diferente, pois é o Deca campeão. América, grande verde que me encanta, eu não vou poupar garganta, vou gritar até as tantas, és o grande campeão. Ao ver balançar as redes dos rivais, a América és o clube mais querido, mais valente e aguerrido de Minas Gerais. A América tens a tradição de glórias, de conquistas e vitórias, tens meu coração. América, grande verde que me encanta, e eu não vou poupar garganta, vou gritar até as tantas, és o grande campeão. Pode até chover que pra te ver eu vou feliz, se é pra torcer por ti eu vou e peço